Eu tenho uma palavra para você hoje que está em Lucas, no capítulo 3. Fala a respeito da pregação de João Batista. João Batista era o precursor de Jesus. Ele é o cumprimento da profecia, a voz do que clama no deserto, aquele que traz o anúncio do Cristo. E aqui eu vou ler em Lucas capítulo 3, do verso 7 em diante. Diz assim: João dizia às multidões que saíam para ser batizadas: raça de víboras. Pregação interessante essa, né? Começar a pregação assim, raça de víboras, pois é. Raça de víboras. Quem deu a entender que vocês podem fugir da ira vindoura? Produzam frutos dignos de arrependimento. E não comecem a dizer uns aos outros: temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos a Abraão. E também o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Até esse ponto, por enquanto. Esta era a pregação de João para aqueles que o encontravam no deserto. E era uma multidão de pessoas que percorria o deserto junto com João. E ele traz estas palavras. Estas palavras são palavras muito fortes. Como um pregador vai começar o seu sermão com uma frase desta? Eu não digo, nem sei se ele começou com uma frase dessa, eu estou falando assim, mas mesmo assim, quem não tenha começado, chamar a plateia de raça de víboras não é alguma coisa assim muito popular. Chamar a plateia, né, os ouvintes, de raça de víboras é, no mínimo, estranho. E as pessoas continuavam ouvindo, continuavam ouvindo. E ele fazia a seguinte pergunta: quem deu a vocês a entender que vocês podem fugir da ira de Deus? Por uma razão simples essa pergunta. Eles eram filhos da promessa, eles eram filhos de Abraão, a conhecida raça eleita. Então, sabe aquele time que já ganhou? Aquele time que já ganhou e aí começa fazendo corpo mole na partida? Mais ou menos por aí. Se você já nasceu numa raça eleita, se você já nasceu num grupo privilegiado, você vai atrás, porventura, de cavar, você vai atrás de conquistar algo mais, já que você já tem tudo, e o tudo aqui que estamos nos referindo é a salvação. Deus já está do seu lado desde o dia que você nasceu, porque você nasceu numa família privilegiada, num povo privilegiado, numa raça privilegiada. Então essa é a grande chamada de atenção que João está dando para o seu próprio povo, porque essas pessoas também que o procuravam no deserto eram pessoas que professavam a sua mesma fé, aquela fé judaica que aguardava o Messias. Então estava aqui João dizendo: o que vocês pensam que vocês são? Olha que audácia. Olha que audácia. O que vocês pensam que vocês são? Só porque vocês nasceram filhos de Abraão? Vocês são da família escolhida? Só porque vocês são? Vocês acham que vocês vão fugir da ira de Deus? Então, o que estava acontecendo com esse povo para ter no seu profeta ali uma grande repreensão?
E aí eles diziam assim, né? Então, e não comecem a dizer entre vocês mesmos, temos por pai a Abraão, porque essa era a grande justificação. Eles estavam justificados porque eles já haviam nascido na família de Abraão. Porque eu vos afirmo, então João está dizendo, eu vos afirmo que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos a Abraão. Olha só que coisa tremenda, olha, vocês estão muito enganados. Vocês estão bastante enganados. O fato de terem nascidos de Abraão e, ao mesmo tempo, não estarem honrando o nome de Deus, não faz com que Deus se alegre com vocês, não faz com que Deus venha cumprir a sua promessa com vocês, porque Deus pode rejeitar vocês e podem fazer destas pedras, estas pedras virarem filhos. E provavelmente nos comentários dos teólogos que deixaram seus escritos, essas pedras das quais João aqui está falando, poderiam ser aquelas estátuas gregas, que o grego fazia figuras humanas em estátuas. Poderia ser, não é, aquelas figuras humanas de pedra. Quer dizer, Deus pode fazer com que pedras virem filhos, caso os filhos sejam reprovados. Este é o discurso de João. E também já está posto o machado à raiz das árvores. E agora ele vai trazer uma metáfora. A metáfora da árvore que não produz frutos. Já está posto o machado na raiz das árvores. Toda árvore que não produz fruto é cortada e lançada ao fogo. Toda árvore que não produz fruto é cortada e lançada ao fogo. Ou seja, se você é árvore, precisa necessariamente produzir frutos, porque árvore mesmo vai produzir frutos. Agora, árvore que não produz frutos, meu Deus, árvore que não produz frutos é uma árvore que, segundo João, vai ser lançada ao fogo. Então as multidões perguntavam a João. Olha o que acontecia. As multidões aí estavam ouvindo aquele sermão, aquela repreensão, e aí começavam a perguntar. E aí a primeira pergunta foi: o que devemos fazer então? O que você sugere, o que você ordena? Qual é o caminho que você nos aponta? O problema desse pessoal é porque eles se apresentavam como servos do Deus Altíssimo, filhos de Deus, mas não tinham frutos. Não combinava o que eles diziam com o que eles faziam. Esse era o problema desse povo aqui. E João, então, deu resposta a quem lhe perguntou. Quando as multidões fizeram essa pergunta, então as multidões perguntaram: o que devemos fazer? Ele disse: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. A gente hoje tem um guarda-roupa, né, um armário cheio de camisas, cheio de blusas, cheio, né, de... Mas essas pessoas aqui, não é que elas tivessem 2 túnicas, é que elas tinham uma túnica só. E quando as pessoas vinham ter uma vida melhor, financeiramente falando, quando elas estavam num contexto melhor, elas também tinham uma túnica para ocasiões especiais. Então você tinha a túnica de todos os dias, e quando havia um momento especial, uma saída especial, você colocava aquela sua túnica novinha, bonita, e estava naquele
momento especial. Mas havia pessoas tão pobres que não tinham condição de ter uma túnica guardada para esses momentos especiais. E aí, isto fazia uma divisão de classes, né? Quem tinha uma túnica e quem tinha a túnica de ocasiões especiais. Ocasiões especiais. E essas pessoas também não lhes faltava, o que ele falou aqui embaixo, comida. Então ele disse, olha, quem tiver 2 túnicas, quem tiver mais posses, quem tiver mais condições, ajude quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo, ajude quem não tem. Simples, né? Quem tem mais, ajuda quem tem menos. Olha que pregação fantástica de João, irmão. Isso é que estava faltando naquele povo, que se dizia filho de Abraão, povo de Deus, raça eleita. Entenderam? É por aí. E ele vai fazendo outras perguntas. Aliás, as pessoas ali presentes vão fazendo outras perguntas. Como, por exemplo, aqui, ó, verso 12. Também alguns publicanos chegaram para ser batizados e perguntaram a João, mestre, o que devemos fazer? Publicanos. Os publicanos eram os cobradores de impostos. E esses publicanos, eles, em alguma medida, eles eram desonestos também. Era clássico de serem desonestos, porque eles cobravam impostos para o império e também cobravam impostos um pouco a mais para si mesmos. Sabe aquele fiscal corrupto? Aquele fiscal que tem que levar alguma coisa? Era por aí. Então os publicanos eles eram mal vistos por este povo, porque eles não só cobravam para César, como também cobravam além do que deveriam cobrar. E isto era uma situação constrangedora. Para você ter uma ideia, isto chegava a um ponto tão grande, tão alarmante, que muitas vezes quando os publicanos eram pessoas extremamente violentas, que agrediam para arrecadar esse imposto, aquele lugarejo ali, já existe relato de lugarejos que desapareceram porque as pessoas migraram de um lugar para o outro lugar, porque lá na outra a prática da cobrança de impostos era cruel também, mas era menos cruel do que a da onde estavam vindo. Então, os publicanos cobravam mais do que o estipulado. Não é, mestre, o que devemos fazer? Não cobre mais do que o estipulado. Do que o X que foi estipulado pelo governo, é este X que vocês vão cobrar. Você está vendo? Como é que os problemas de hoje já existem no mundo há muito tempo? Uma desigualdade social tremenda. A pergunta anterior, alguns com muito, outros com poucos. Agora, fiscais que cobram além do que o estipulado. A Bíblia é atual mesmo, hein? Olha só. Mas também teve uma outra classe de pessoas que foi fazer perguntas a João. Também soldados lhe perguntaram, e nós, o que devemos fazer? Os soldados, aqueles que trabalhavam para Roma, possivelmente. Não sejam prepotentes. Não façam denúncias falsas. E contentem-se com o salário que vocês recebem. Ai, meu Deus, lembrou de alguma coisa? Lembrou de algo
os soldados, a polícia da época, a galera que colocava a sociedade em ordem, não sejam prepotentes. Você sabe o que quer dizer não sejam prepotentes? Abuso de autoridade. Não usem de abuso de autoridade. Aí vê no dicionário o que é prepotente. É exatamente isso que eu estou falando para você. Não abusem só porque vocês têm autoridade. A autoridade, ela tem que ser exercida por alguém que saiba usar a autoridade. Senão ela se torna criminosa. Não sejam prepotentes. Vocês são a lei. Vocês não podem chegar com excesso, com rigor nesta abordagem de vocês. Você imagina na época de Cristo como é que era isso, hein? Se hoje a gente vê coisas terríveis, não sejam prepotentes, não façam denúncias falsas, não mintam. Não mintam. Não faça isto. Não plante prova falsa para incriminar ninguém. João estava falando com aquele povo, mas o que me parece é que ele estava falando para todos os povos, de todos os tempos. Porque isso que eu estou lendo aqui existe em todo lugar do mundo, em todas as épocas. Existiu em todas as épocas. E contentem-se com o salário que vocês recebem. Contentem-se com o salário que vocês recebem. Ué, é engraçado, né? Às vezes você vai prestar um concurso ou uma prova, ou uma entrevista numa empresa, e você chega lá e você já sabe quanto você vai ganhar. E aí, quanto você vai ganhar, você aceita ou não aquela proposta porque você entende que aquilo que você vai ganhar, as suas necessidades cabem dentro daquilo que você vai ganhar. E não é problema também, quando as necessidades não cabem, você fazer hora extra no próprio trabalho, ou então fazer um segundo trabalho, que a gente aqui popularmente chama de bico. Isso também não é um problema. O problema é apenas quando você não se contenta com o seu trabalho e começa fazendo coisas ilegais para ajudar nas despesas da casa. É isto que está sendo condenado aqui. Contentem-se com o soldo de vocês. Mas aqui está, então, sendo reprovado a atitude dos soldados. Era por isso que essa gente aqui estava sendo chamado de raça de víboras. Raça de víboras, porque eles se diziam uma coisa e na hora de dar frutos, o fruto era outro. Eles se diziam uma coisa e na hora do fruto, o fruto era completamente outro. Eu ainda poderia me estender bastante. Aqui tenho mais um versículo para ler. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Para a gente terminar, a Epístola de Pedro é uma carta universal para todos os crentes. Então, muito tempo depois dessa passagem que eu acabei de ler lá com João em Lucas capítulo 3, muito tempo depois, Pedro vai falar sobre esse povo de Deus, esse
povo do Senhor. Ele diz assim: vocês, porém, são geração eleita, ou raça eleita, povo santo, né? Sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Então agora, muito tempo depois, na Epístola de Pedro, uma epístola universal, ele está falando sobre os gentios que se converteram. Ele está falando sobre aqueles que estavam fora do judaísmo e vieram, não para o judaísmo, mas para o cristianismo, né? para ser cristão. E ele aí usa o mesmo tipo de linguagem do judaísmo, né? em que os judeus se colocavam. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, mas agora é um outro, é o eleito pela fé, não é mais o filho de Abraão, não é eleito porque era filho de Abraão, mas eleito pela fé. Nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Bom, o mais importante aqui não é isso, o mais importante aqui é a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A finalidade de você ser raça eleita, então, meu filho, proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a maravilhosa luz. Tem uma finalidade nessa chamada, há uma finalidade. Antes vocês nem povo eram, mas pela misericórdia, não por nascimento, ninguém aqui nasceu, mas pela misericórdia, pela misericórdia que vocês alcançaram, foram alcançados pela misericórdia. Entenderam a proposta do cristianismo? Entenderam a proposta? Eu não vou falar do cristianismo, eu vou falar do Cristo. A proposta do Cristo é esta, exatamente esta a proposta do Cristo. Fazer com que cada um desses eleitos, destes que vieram por misericórdia, destes que nasceram de uma fé, proclamem as virtudes daquele que os chamou. Entenderam? É isso. Eu vou fazer a minha oração aqui e você faz a sua oração aí. Tá bom? Um abraço.